Números, capítulo de número 27. Números, capítulo de número 27. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os filhos, entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que possua. Isso aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Podemos assentar em nome de Jesus? Nós estamos no mês da recompensa e temos visto o quanto Deus nos incentiva naquilo que Ele prometeu. Nós sabemos que quando recebemos uma promessa da parte de Deus, passamos a andar na conformidade, na direção, no sentido de alcançar aquela promessa. E muitas das vezes vamos encontrar alguns obstáculos que, de certa forma, vai tentar a nossa atitude não muda aquilo que Deus prometeu. É interessante porque quando Deus chama Abrão, Deus lhe faz promessa de uma terra. Quando Deus levanta Moisés, Deus o capacita para retirar o povo do Egito e direcioná-los à terra que Deus prometeu. Deus levanta Josué para poder conquistar essa terra que um dia foi prometida à pessoa de Abrão. Interessante que quando Moisés está no deserto, Moisés ele envia 12 espias para espiar a terra. 10 espias trazem um relatório negativo, 2 espias trazem um relatório positivo. Ainda que viram a mesma terra, ainda que contemplaram os mesmos moradores da terra, as fortificações da terra, ainda que puderam colher do mesmo fruto da terra, mas a expectativa de conquista foram distintas, foram diferentes, porque os 10 espias, eles difamaram a terra, enquanto Josué e Caleb abençoaram a terra. Eu aprendo que nós não devemos difamar a terra que Deus já abençoou. E quando Josué e Caleb estão
trazendo um relatório positivo daquilo que Deus, de certa forma, já tinha prometido que eles conquistariam. Eles traz Deus a uma reunião em que eles poderiam ser apedrejados através das suas palavras, através das suas expectativas. E eles vão falar a respeito da herança. Subamos animosamente e tomamos por herança. Isso me faz entender que a terra que Deus nos prometeu, ela deve ser conquistada. Não nos será entregue de mãos beijadas, mas ela deve ser conquistada. E para se conquistar qualquer coisa, nós devemos nos esforçar. E é interessante porque eles já estavam vendo a terra como herança, como algo que já lhes pertencia, ainda que não estivesse de posse em suas mãos, mas já fazia parte daquilo que chegaria em sua possessão. E quando Moisés está listando as pessoas que estariam conquistando a terra, a herança, Moisés ele começa a repartir esta herança aos pais, aos homens. E é interessante que os nomes mencionados eram os nomes dos filhos daqueles que foram listados no censo. E esse texto de Números 27 chama muito a minha atenção, porque algumas mulheres, filhas de um homem por nome Zelofeade, elas fazem uma reunião entre si, até porque quando elas ouviram o nome dos homens serem mencionados, que estariam tomando posse da herança, elas não ouviram o nome do seu pai sendo mencionado. Ora, se o nome de papai não está na lista daqueles que receberão a herança, então nós ficaremos sem. E elas fazem uma reunião entre elas para poder, de certa forma, alcançar uma solução a determinada circunstância. Bem, papai foi fiel. Papai, ele não se rebelou contra Moisés. Papai, ele morreu, mas ele morreu pelos dias de vida. Não morreu junto com a congregação, por causa da congregação que se rebeliou, a congregação rebelde. Papai foi fiel. E nós estamos ficando sem herança porque nós não temos irmãos. Papai não teve filho homem. Elas reúnem entre si. O que me chama a atenção é que o nome dessas mulheres traz um sentido de vida que sozinhas elas não poderiam alcançar muita coisa, mas quando elas se organizam entre si e juntas decidem tomar uma decisão, elas alcançam força. A união cria força, de maneira que uma delas se chamava Mala. O nome Mala ou Macla significa doença ou fragilidade. Outra se chamava Noa. O nome Noa significa movimento. Outra se chamava Ogla. Ogla significa perdiz, ou seja, alegria. Milca significa rainha, conselho. Tisa significa delícia, prazer. Então, quando Macla, uma mulher frágil, cujo nome é doença, fragilidade, olhando para si, ela entende que sozinha ela não conquistaria. Mas e quando ela se reúne com as suas irmãs, nós podemos ver que Noa, que significa movimento, movimentação, ativação, ação, ela começa a criar força. Agora vem a perdiz, Ogla, uma mulher que expressava alegria através da dança, porque o seu nome significa dança, alegria, que se reúne também com Milca, conselho, ou seja, alguém que tem uma palavra de direção, alguém que tem uma palavra de caminho, e junto na reunião está alguém que tem prazer, cujo nome é Tisa, alguém que, de certa forma, vive, mas vive de uma maneira
que alcança sua satisfação. Reunindo entre si, elas chegam a uma conclusão. Vamos até Moisés e vamos falar a respeito de papai. Pelas atitudes de papai, nós temos direito à herança. Ainda que não esteja na lei, mas se conversarmos com Moisés, alguma coisa nós poderemos alcançar. E elas, então, triunfam diante de uma grande multidão de pessoas. E chegam até Moisés. E chegando até Moisés, elas expressam, olha, nosso pai foi um homem fiel. Ele foi um homem de fé, um homem obediente. E nós estamos ficando sem herança. Tem como fazer alguma coisa para melhorar a nossa situação? E Moisés se sente, de certa forma, ali, em aperto, porque se formos olhar para a situação, eram filhas de um homem que foi fiel. Bem, se ele foi fiel, por que estão fora da herança? Moisés, então, vai consultar a Deus. E ele chega diante de Deus por causa do pedido de alguém que não queria ficar fora da herança e vai questionar a Deus. Elas estão me perguntando por que estão fora, já que o pai foi um homem fiel. E Deus olha para a queixa de Moisés e diz, Moisés, elas têm razão, porque, de certa forma, elas, pela lei, estão fora, mas pela circunstância, elas merecem. O pai foi fiel e as filhas não podem ficar fora da herança. O pai me adorou e as filhas não vão ficar fora da recompensa. O pai não se rebeliou. Se o pai não se rebeliou, então as filhas não podem ser isentas da promessa. Vamos fazer o seguinte, prepara uma terra para essas meninas aí, e a partir de agora inclui na lei que se não tiver filho homem, vai ficar com a filha. E estende ali uma fila de certa forma, de pessoas que poderiam ficar, caso não tendo filhos. Aquele que foi mencionado entre os que estariam alcançando a terra. Isto me chama muita atenção, porque a fé dessas mulheres vai reivindicar uma promessa. Porque quando o papai recebeu a promessa, gerou uma expectativa nos filhos. Porque quando o papai recebia a promessa lá nas reuniões, ele chegava e dizia na mesa, olha, se nós formos fiéis, Deus nos dará a terra. Deus nos colocará na terra. Isso me chama a atenção, por quê? Porque Deus não vai deixar fora os filhos daqueles que acreditam na promessa. Deus não vai esquecer da casa daqueles que decidiram acreditar naquilo que Ele prometeu um dia. O que me faz entender é que a nossa casa faz parte daqueles que também irão alcançar a promessa que um dia Deus nos fez. A sua casa não ficará de fora. A sua família não ficará de fora. Os seus filhos, os seus descendentes não ficarão de fora. Foi aqui que eu aprendi a respeito da bênção geracional. Deus prometeu a Abraão que alcançaria Isaac e não deixaria de fora Jacó. Então entenda que a bênção que Deus te prometeu um dia vai espalhar por toda a tua casa, meu Deus, vai espalhar por toda a tua família. Meu Deus. As filhas de Zelofeade demonstraram fé ao se apresentarem diante de Moisés e dos líderes de Israel, reivindicando a herança de seu pai. Elas não ficaram passivas, mas tomaram a iniciativa de buscar o que era justo. Interessante, porque na aula da Academia das Nações de domingo passado, foi falado a respeito de motivação e ativação. E isso me chamou a atenção, porque muitas das vezes somos motivados,
Mas o resultado de alcançar a bênção é quando nós somos ativados. E elas estão sendo ativadas a alcançar uma promessa que um dia Deus fez. Não seremos só motivados, nós seremos ativados. Não receberemos só palavra que vai nos induzir a ir. Nós receberemos da parte de Deus a direção, a capacitação, a habilidade para poder ir e alcançar aquilo que Deus nos prometeu um dia. Elas foram ativadas, elas tiveram uma iniciativa, elas tomaram uma iniciativa, uma decisão. Vamos buscar o que pertence a nós, porque papai não pode ficar fora do direito. A justiça de Deus vai reconhecendo o direito das filhas. Deus é justo, e se você está aqui pela manhã, adorando este Deus que é fiel, tenha certeza que enquanto você está aqui, preocupado com alguém que está lá, Deus está alcançando alguém que está lá também com a bênção que Ele está te prometendo aqui. A bênção de Deus vai alcançar a tua casa. A bênção de Deus vai alcançar a sua família. A bênção de Deus vai alcançar a sua parentela. O pai dessas meninas, Zelofeade, foi um homem fiel. E toda a ação que eles estavam tomando, ainda que muitas das vezes os filhos, as filhas poderiam não estar acompanhando nas batalhas, nas pelejas, nas caminhadas do deserto, mas a sua atitude estava garantindo a bênção para a sua casa. Meu Deus. A influência dessas meninas trouxeram, de certa forma, uma mudança na lei. Quantos acreditam que existem muitas bênçãos naquilo que Deus te prometeu? Agora, quando eu olho para esse texto, essas meninas estavam fora de uma promessa pela lei. Elas estavam excluídas de uma promessa. Elas não têm direito. Mas a atitude delas fez com que elas passassem a ser incluídas. Tem promessas que Deus não nos fez, mas se nós acreditarmos que podemos alcançar, Deus vai colocar no pacote da bênção em nossas vidas. Tem muitas coisas que Deus não te prometeu ainda, mas se você acreditar, você vai tomar posse, mesmo que Deus não tenha te prometido. Meu Deus, eu acredito literalmente em tudo que Deus me prometeu. Só que tem coisas, tem bênçãos tão grandes que Deus não me prometeu, mas só pelo ambiente que eu estou caminhando agora, eu já entendi que Deus vai me dar a possibilidade de também tomar posse. Meu Deus. Diga para quem está do seu lado, tem bênção tão grandes que você nem sabe. Tem coisas, irmãos, que Deus fará na nossa vida que Ele nem nos prometeu ainda. Elas estão excluídas pela lei, pelo que está decretado. Mas uma atitude de fé fez com que elas chegassem até Moisés. Moisés vai consultar a Deus e Deus diz para Moisés: muda aí, Moisés, acrescenta aí. Ô Moisés, coloca uma coisinha a mais aí na lei, acrescenta aí algo a mais na lei, para que elas possam a partir de agora também desfrutar da promessa. A partir de agora, meu Deus do céu, depois que eu cheguei aqui, Deus me fez entender que a partir de então, promessas que não me foram feitas, Ele já fez na minha vida. Glória a Deus. Meu Deus, se as promessas que Deus nos fez já são grandes demais, e agora, até o que Ele não nos prometeu, nós podemos ter o direito de alcançar? Isso é forte, irmãos. Eu acredito assim. A recompensa da herança. Elas estavam alcançando uma recompensa. Estamos no mês da recompensa. Ainda não acabou. Tem alguns dias aí para receber.
E isso nos faz entender, por esta palavra, que tem recompensa que a gente nem sabe. É interessante quando existe essa divisão das terras. Eu olho para Caleb, Juízes capítulo 14, quando ele chega e, de certa forma, já coloca os seus pés na terra, ele vai questionar a Josué. Ei, Josué, eu tinha 40 anos quando Deus apareceu a Moisés e me prometeu a terra onde eu colocasse a planta dos meus pés. 45 anos se passaram, hoje eu tenho 85 anos. A mesma força que eu tinha naquela época, eu tenho agora, para entrar, para sair, para guerrear, para conquistar. Então eu quero a minha herança. E Deus dá, e Josué entrega Hebrom a Caleb. E Caleb faz uma promessa, que aqueles que derrotassem alguns gigantes, ele estaria dando a sua filha Axa por casamento, por esposa. E Otniel vence os gigantes e toma Axa como esposa. Agora Caleb vai dar terra para Axa. Quando ele dá terra para Axa, ele dá uma terra árida, ele dá uma terra seca. Aí Axa é chamada pelo seu esposo e diz: o seu pai te deu terra seca, vai lá e peça terra fértil, peça terra que tem água. E ela chega no seu jumentinho diante do seu pai e diz: papai, eu vim questionar uma coisa aqui, papai. O que foi? O Senhor me deu terra árida, o Senhor me deu terra seca, e daí é terra? Não, papai, eu quero fontes, eu quero terra fértil. Eu posso até ficar com a terra árida, eu não vou dispensar, mas eu também quero fonte, porque eu vou florescer no deserto, porque eu vou colher no deserto, porque o meu deserto tem que frutificar também. E a Bíblia diz que Caleb deu a Axa fontes superiores e fontes inferiores. Eu acredito nisso. A terra que Deus está te entregando é terra fértil. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus está te entregando terra, e nessa terra passa água. Nessa terra passa água. Glória a Deus. Minha esposa fica no meu pé: amor, eu quero uma chácara, eu quero uma chácara. Eu fico pensando: quem é que vai capinar essa chácara? Quem é que vai cuidar dessa chácara? Mas uma coisa nós temos que entender: a terra que passa água é terra que produz fruto. Deus está colocando nas nossas mãos terra que tenha fontes. Quantos tomam posse desta promessa nesta manhã? Deus está te entregando terra que tem fonte, e onde tem fonte, tem planta, onde tem planta, tem fruto, onde tem fruto, tem provisão. Bendito seja o nome daquele que está nos entregando a terra. Glória a Deus, eu acredito nisso. Valparaíso está sendo entregue em nossas mãos, e nessa terra tem fontes superiores, tem fontes inferiores. Alguém está tomando posse desta promessa? Deus te dará terras que você ainda nem sabe. Tem herança que você ainda nem sabe. Foi aqui que eu ouvi as pessoas orando pelas heranças que nós não sabemos, mas Deus vai trazer ao nosso conhecimento. Tem terra que você nem sabe, nessa terra tem fonte, nessa terra tem água. Papai,
eu não quero só a terra árida, eu quero também fonte. Por quê? Porque as águas vão fluir na nossa terra, e a nossa terra será uma terra fértil. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nos dizendo por esta palavra: eu tenho uma recompensa para vós outros, e essa recompensa é recompensa de terra que está junto à fonte, e onde tem fonte, haverá plantação que dá fruto. Perseverança na fé e a recompensa divina. Efésios capítulo 1, está escrito: bendito seja Deus do nosso Pai, Senhor Jesus, bendito seja Deus o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, não foi uma, não foram duas, nem três, nem quatro, nem algumas, foi com todas as bênçãos celestiais. Meu Deus do céu, imaginem aí, uma totalidade de bênção para a CN de Valparaíso. Vai ficar pequeno o espaço onde Deus te colocará. Te prepare aí, tem coisas grandiosas chegando nas nossas mãos. Os nossos filhos não ficarão por esquecimento. Há uma recompensa em cada atitude de fé que você tem depositado diante do altar de Deus. Assim como as filhas de Zelofeade, o escritor aos Hebreus fala no capítulo 10 das pessoas que perseveraram e foram recompensadas. Somos chamados a perseverar na fé, sabendo que Deus é fiel para nos recompensar com a herança que Ele nos prometeu. Tem herança que Deus está direcionando as nossas vidas. Tem herança que Deus está direcionando as nossas casas. Tem herança que Deus está direcionando aos nossos filhos. Seus filhos serão bem-sucedidos. Seus filhos pisarão em terra fértil. Seus filhos tomarão posse de terras que têm fonte. Quantos recebem esta palavra nesta manhã? Prepare, estamos na última semana do mês e ainda temos a possibilidade de alcançar recompensas que ainda não alcançamos. E por que não acreditarmos que muitas coisas podem acontecer ainda nas nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Eu acho lindo quando Jacó vai abençoar os seus filhos e abençoa José, e diz: José é ramo frutífero junto à fonte. As bênçãos de teus pais excederão as bênçãos de meus pais. As bênçãos dos nossos filhos serão maiores do que as bênçãos que nós desfrutamos. Nossos filhos serão bem-sucedidos na terra. Prepara aí seus filhos, seus netos. Deus levanta aqui como uma das filhas de Zelofeade, conselheira, rainha, rei, conselheiro. Deus levanta filhos de influência. Deus levanta filhos que vão alcançar o que nós não alcançamos. Deus colocará a sua casa em uma posição de honra, em uma posição de destaque, em uma posição onde muitos irão olhar e irão dizer quem era e o que agora é. Muitos irão olhar para a sua casa, olhar para a sua família e vão dizer: bem é que quando foi para aquela igreja que só tem rico, enriqueceu também. Quando foi para aquela igreja que só tem pessoas abençoadas, foram abençoados também. Louvado seja. Quantos tomam posse desta palavra nesta manhã? Mas para que isso aconteça, é necessário que Deus levante Zelofeade para ter atitudes de fé. E nós somos os Zelofeades que Deus está levantando para que os nossos filhos sejam alcançados com essa riqueza de bênçãos. Nós somos os Calebes
para que os nossos filhos e filhas possam alcançar as terras que existem nelas fonte. Eu já acredito naquela chácara com aquele rio passando nela, aquela fazenda com aquelas fontes passando nela. Deus vai nos dar a terra. Valparaíso, meu Deus, vou falar. Valparaíso pertence a Jesus Cristo. E nós da CN vamos alcançar os melhores lugares desta cidade. Os nossos filhos alcançarão os melhores lugares desta cidade. Prepare aí, a sua casa será destaque para a bênção desta cidade. Não é uma questão que nós seremos abençoados para a cidade. A questão é que Deus está nos dando condição de sermos uma bênção na cidade. E a cidade vai prosperar para a glória de Deus, porque você colocou os teus pés. E onde você colocar os teus pés, Deus dará fontes superiores, fontes inferiores. E haverá fertilidade para produzir e colher. Fique de pé em nome de Jesus. E nesse momento, nós vamos estar ofertando ao Senhor. Antes de ofertar, nós sabemos da nossa transição geográfica, onde estaremos indo para um novo tempo. E é interessante que é impossível você passar por essa BR e não ver. E há um novo vídeo. Parece que é um novo vídeo, pastor. E será passado. E enquanto esse novo vídeo é passado, está aqui a conta da igreja. Você pode fazer parte deste grupo de pessoas que são como os Zelofeade, plantando para que a sua casa venha colher boas colheitas. Então, você tem a oportunidade de poder estar ofertando nesta manhã. Que Deus abençoe, vai passar o vídeo. Eu já quero chamar aqui o pastor Jedson. Nós estamos acompanhando a finalização do nosso novo templo, a construção dele, o acabamento dele. E nós estamos muito felizes com tudo que está acontecendo. Está demorando um pouquinho, mas é porque está sendo caprichado. Portanto, comece a ver como vai ficar a sua nova casa, esse novo templo, essa nova estação, essa nova geografia, que está bem pertinho. Nós já estamos aqui observando os lugares onde vão ser instalados os equipamentos que já estão chegando até o final do mês agora. Os novos equipamentos estão chegando. Nós estamos em busca agora de parceiros para que nós possamos colocar aqui o forro, que são muitos metros, mais de 2.000 metros de forro. Nós estamos buscando parceiros para podermos dar o acabamento na acústica e para imediatamente nós já entrarmos aqui e começarmos a fazer novas reuniões. Mas que é algo extraordinário que Deus está fazendo aqui na Comunidade das Nações em Valparaíso. Me orgulho em dizer: Comunidade das Nações, uma família apostólica. Glória a Deus, bom dia. Eu queria saber por que vocês estão tão